Muito bem, agora ficou, gostei, muito bem, glória a Deus. Meus irmãos, Neemias capítulo 2, nós vamos dar continuidade do ponto que nós paramos no domingo anterior. E com a ajuda do Senhor, nós vamos ler a princípio do verso 1 ao verso 10. E depois, se o tempo for propício, nós seguimos. Neemias capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu coração? Se não estás doente, tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração, meus irmãos. Vamos orar um pouco mais em nome de Jesus. Meu Deus, nós amamos o Senhor com toda a força do nosso coração. Nós estamos diante, ó Pai, de um texto muito importante para a nossa compreensão acerca da restauração espiritual do Teu povo no período pós-exílico. Ajuda-nos a aprender, meu Deus, não apenas com os erros dos nossos irmãos, mas também com os acertos daqueles que foram levantados por Ti para implementar na terra os valores do Teu reino. Ainda nos dias atuais nós precisamos de restauração, Senhor, tanto física como espiritual. Existem arraiais que estão com as suas muralhas destruídas por muitos problemas. E essas comunidades de fé precisam de uma restauração que parta do trono da Tua glória. Se nós, meu Deus, que hoje pela manhã e estudamos esse texto, também precisamos de alguma espécie de restauração em nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar quanto a isso, Senhor. Restaura a nossa vida de oração, restaura, meu Deus, o nosso contato com a Tua palavra, restaura, meu Deus, a nossa vida de meditação, restaura a sensibilidade espiritual, que talvez, meu Deus, nós tenhamos perdido. Faça com que, sensíveis à Tua voz e à Tua direção, nós possamos, meu Deus, crescer e prosperar naquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, para que o Teu nome seja sempre glorificado em nós e a partir de nós. Meu Deus, essa é a nossa oração e esse é o desejo do nosso coração. Nós colocamos tudo isso diante de Ti, confiando no mérito do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, no primeiro capítulo que nós estudamos no domingo anterior, Neemias recebeu informações a respeito de como se encontravam os seus irmãos que estavam na região que à época era conhecida como Trans-Eufrates, a região de Canaã após a conquista persa. O povo do Senhor, conforme nós estudamos, havia retornado até essa altura em duas levas. Uma primeira com Zorobabel, cerca de 70 anos, após a ida do povo para a Babilônia.
E a seguir, alguns anos depois, houve um segundo retorno, dessa vez liderado pelo escriba Esdras. 13 anos desde que Esdras havia retornado para Israel havia se passado, e Neemias, que era um escravo doméstico, trabalhava na corte de Artaxerxes, que essa época governava sobre todo o mundo. Ele era o terceiro da linha de sucessão persa. A princípio, eles haviam sido governados por Ciro, a seguir por Dario. Agora nós estamos no reinado de Artaxerxes I, que era filho do rei Assuero, marido da rainha Esté, que viveu uma geração antes. Neemias cuidava dos seus afazeres, ele colocava o copo na mão do rei, era um copeiro. E em um daqueles dias, quando um dos filhos de Israel haviam retornado da província para trazer informações ao rei, Neemias também se preocupou com seus irmãos. E conforme nós estudamos no capítulo 1, ele procurou saber como se encontravam aqueles que haviam retornado para Israel após o cativeiro babilônico. Neemias estava preocupado com a glória do seu Deus, mas ele também estava preocupado com o bem-estar dos seus irmãos. E as informações que Neemias recebeu partiram o seu coração. O capítulo 1 nos diz que Anani, a pessoa que retornou e que conversou com Neemias, compartilhou com eles que aqueles que foram levados para o exílio se achavam lá na província em grande miséria, desprezados. Os muros da cidade estavam destruídos e as suas portas estavam queimadas. Portanto, Neemias recebeu essas informações, e do ponto de vista humano, essas informações, elas deveriam ter chegado até a mente e o coração de Neemias como quaisquer outras, porque, afinal de contas, Neemias, ele não possuía uma função que lhe fizesse preocupar-se com esse tipo de coisa. Neemias, ele não era um príncipe da linhagem de Davi, ele não era um homem à semelhança de Zorobabel, aquele que primeiro retornou liderando o povo. Neemias também não era do turno dos levitas, ele não era dos filhos de Levi, ele também não era de um turno sacerdotal, ele não era descendente de Arão. Na verdade, nós não sabemos qual a linhagem de Neemias. O que a Bíblia nos diz é que ele era um escravo. Quando Neemias nasceu, o povo do Senhor já se encontrava na Babilônia. Ao que parece, Neemias nunca viu Jerusalém com os próprios olhos, mas havia uma identidade de Neemias para com o seu povo. Eu quero acreditar que o ministério de homens como Daniel, como Ezequiel, afetaram profundamente a vida de Neemias, de modo que, mesmo que ele não tenha nascido em Israel, mesmo que ele não tenha colocado os pés em Jerusalém, ainda que ele não tivesse conhecido a terra dos seus ancestrais, ele sabia que os sepulcros dos seus pais se encontravam ali. Era a cidade do grande rei, o cálice de tontear as nações, a terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra do povo do Senhor. Neemias se identificava com isso. Portanto, ainda que ele não tivesse nascido lá, passado alguns anos de sua vida ali, ainda que não houvesse essa espécie de identificação física maior, havia uma profunda identificação emocional, havia uma profunda identificação espiritual. Em outras palavras, Neemias amava o seu povo, Neemias amava a sua história, Neemias amava o seu Deus, e por causa disso ele se importava. E isso nos ensina muito nos dias atuais, porque às vezes, se nós não guardarmos o nosso coração, nós podemos correr o risco de achar que só quem deve se importar com a igreja é quem tem uma função de gestão sobre ela, a liderança da igreja. Só quem deve se preocupar com o departamento de jovens é a liderança dos jovens, só quem deve se preocupar com os adolescentes é a liderança dos adolescentes, só quem deve se preocupar com as crianças são os líderes das crianças, só quem deve se preocupar com o bom andamento das equipes de louvor são aqueles que estão envolvidos com o louvor. E não é assim que nós aprendemos na palavra. Nós olhamos para Neemias e Neemias não tinha nada a ver com a restauração de Israel. Do ponto de vista humano, ele não passava de um escravo, mas ele amava e portanto se importava. Se você compreendeu a mensagem da cruz, se identifica com o povo do Senhor, se você ama a sua comunidade de fé, a sua igreja, você deve se envolver com ela e se preocupar com o bom andamento dela. Orar e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que esse povo prospere.
porque afinal de contas esse povo é o seu povo, esse Deus é o seu Deus, essa igreja é a sua igreja. Você não deve ser indiferente. Haviam muitos indiferentes à época de Neemias, viveram na mesma geração que ele, mas não deixaram o seu nome na história, porque só quem faz diferença é quem se importa, é quem se identifica. Quando Neemias ouviu falar a respeito daquela miséria, daquele abandono, daquele desprezo, a primeira coisa que ele fez foi orar. E esse é um passo muito importante nas vidas de todos nós. Esse é o primeiro passo primordial. Nós precisamos orar. Até esse momento, tudo que Neemias podia fazer com os recursos que ele possuía era orar. E ele não orou por 4 minutos, 4 dias, 4 meses. 4 meses, irmãos, orando. Desde meados de novembro e dezembro, o capítulo 1 nos diz que ele começou a orar no mês de Quisleu, calendário persa, e ele orou até o mês de Nisan, algo em torno entre março e abril. Começou a orar em 446 a.C., orou até o princípio de 445. A Bíblia diz que ele esteve em jejum, ele esteve em oração, após ouvir como seus irmãos se encontravam. No capítulo 1, a partir do verso 4, nós temos uma ideia melhor de como se encontrava o coração de Neemias. Ele diz assim, capítulo 1, verso 4: Tendo eu ouvido essas palavras, desprezo, miséria, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, então aqui nós temos um recorte da oração. Ele vai orar do verso 1 até o verso 12. Mas nós vamos ler do verso 5 até o verso 6, que diz assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Agora eu quero que você preste atenção ao final do verso 6. Neemias nunca esteve em Jerusalém, ele nunca colocou os olhos naquela cidade. Fisicamente falando, historicamente falando, ele não era um personagem do final do período monárquico. Mas olha como ele ora, no final do verso 6, ele diz assim: Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Às vezes a igreja não vai bem e você diz, eu não tenho nada a ver com isso. Um departamento ou outro não vai tão bem e você diz, eu não tenho nada a ver com isso. Não é o caso de Neemias, irmãos. 70 anos o povo passou no cativeiro. E agora 136 anos se passaram desde o retorno de Zorobabel e o retorno de Esdras. Quase 1 século e meio. Esse é o período histórico de Neemias. Olha quantas gerações depois dos pecados da monarquia ele nasceu. E ele diz, eu e a casa do meu pai, nós pecamos, Senhor, nós temos participação nisso. E eu estou aqui orando porque eu me identifico. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas eu quero que algo aconteça. Porque corta na minha carne ver a cidade onde outrora viveram os meus ancestrais em ruína. O teu povo que se chama pelo teu nome em miséria, vivendo como que desprezados. As muralhas da tua cidade destruídas, as portas queimadas. Isso me afeta, isso me entristece, Senhor. Meus irmãos, e na própria oração de Neemias nós encontramos aquilo que provavelmente motivou todo o seu desejo por envolver-se nessa situação tão difícil, que enfrentava a cidade de Jerusalém, que enfrentava o povo do Senhor.
Lá no verso 11 do capítulo 1 ele diz, Neemias 1:11, ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos. Então, atente para a porção final do verso 11, ele diz, que se agradam de temer o teu nome. E essa palavra temer, que Neemias usa aqui, na Septuaginta, diz respeito ao termo tímina, que significa reverenciar, ter em grande estima, ter em consideração. É como se, em outras palavras, Neemias estivesse dizendo para Deus que ele se agradava em ter o Senhor em grande estima, em um lugar de reverência, de muita honra. E quando Neemias olhava para o panorama de Jerusalém e via toda aquela desolação, toda aquela destruição, é como que se o nome do Senhor não estivesse sendo glorificado da maneira como ele deveria ser glorificado. E aquilo arrasava Neemias, porque para Neemias não se tratava de uma cidade apenas, se tratava da glória de Deus. Não era um muro que estava em ruínas, mas era o muro da cidade do grande rei. Não eram apenas portas de madeira, mas eram as portas do Senhor. E como nós precisamos trazer, irmãos, essa identificação para os nossos dias, para nós nos identificarmos com a obra do Senhor da mesma maneira. Neemias era um homem apaixonado pela glória de Deus, e por isso a reconstrução da cidade, desse grande Deus, se tornou prioridade para ele. E ele ora a Deus, final do verso 11, ele diz, capítulo 1, verso 11, a porção final, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Perceba, 4 meses antes, já havia ocorrido ao coração de Neemias que ele precisava conversar com Artaxerxes, ele precisava conversar com o rei. Ele não sabia como, ele não sabia quando, mas o homem que podia resolver a situação de Jerusalém era o rei. Então ele diz, Senhor, no tempo devido, conforme a tua vontade, para a glória do teu nome, cria uma situação para eu conversar com esse homem. Eu não sou filho de príncipes, eu não sou levita, eu não sou sacerdote, eu não sou ninguém, eu sou um escravo. Mas eu estou disponível às tuas mãos. Se o Senhor, conforme a tua boa vontade, quiser se utilizar de mim como essa ferramenta inadequada, eis-me aqui. Há um louvor antigo que diz assim, ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci para te servir, sou um escravo da tua graça. Neemias não era um escravo do rei, Neemias era um escravo do Senhor. Neemias está dizendo, se a linhagem real não se importa, eu me importo. Se os sacerdotes não se importam, eu me importo. Se os levitas não se importam, eu me importo. Quem ama, se importa. Quem ama, quer ver crescer. Quem ama, quer ver prosperar. Quem ama, quer que tudo ocorra bem. Porque quando não acontece dessa maneira, o nosso coração sofre e ele chora. E é muito interessante perceber que outras pessoas se envolveram, são os anônimos. Porque no princípio do verso 11, Neemias diz que ele queria que Deus desse ouvidos tanto à oração dele, como à oração dos demais servos, que se agradavam em temer o nome do Senhor. E aqui eu gostaria de dar um conselho a você. Tenha como seu amigo quem quer ver a obra de Deus prosperar. Aquela pessoa que procura contaminar o seu coração para que você não ame a sua igreja não é seu amigo. Ele quer que você olhe mais para os defeitos da igreja do que para aquilo que ela tem de bom.
quer tornar o seu coração amargurado, quer fazer com que você não encontre um lugar de paz na sua comunidade de fé. Seu amigo é aquele que, quando o seu coração está triste com um problema que com certeza há na sua igreja, porque não há igreja perfeita, ele sempre vai direcionar o seu coração para aquilo que é belo, para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, porque ele é apaixonado pela igreja e sabe que toda igreja erra. Amigos que não quisessem ver a prosperidade da obra do Senhor teriam se aproximado de Neemias, e sabe o que eles teriam dito? O que é que você tem a ver com isso, Neemias? Vai cuidar da tua vida. Tu é irmão de Zorobabel, tu é filho dele, tu é da linhagem de Davi. Tu é sacerdote ou não é sacerdote? O sacerdote já viajou, que era Esdras, o escriba, doutor da lei. Tu não é ninguém, Neemias. Vai aproveitar esse teu alto salário, porque Neemias era da alta corte, ele era copeiro do rei, colocava a mão no copo do rei. Vai viver no teu palacete, meu irmão, vai se desgastar com isso. Nos dias atuais, irmãos, nós temos comentários da mesma forma. Meu irmão, tu é pastor, tu é presbítero, tu é diácono, não está preocupado com essa igreja por quê? Vai viver a tua vida, vai curtir a tua vida. Tu é o líder do departamento, por que está preocupado que os jovens não estão comprando a visão, ou os adolescentes? Por que está preocupado porque não temos tantas crianças na salinha? Se preocupa com isso não. A líder das crianças é Rayane, deixa a Rayane se preocupar. Não é um comentário de alguém que compreendeu, irmãos. Não é, eu não consigo compreender dessa maneira, eu não consigo conviver com essa indiferença. Pessoas que olham para algo que não está caminhando tão bem na igreja, assim, graças a Deus que eu não sou parte da liderança esse ano, porque os jovens esse ano estão só a graça, ou o louvor não prospera, nós não sentimos a presença de Deus, sei lá, eu estou só dando exemplos, os irmãos me compreendem? Graças a Deus que eu já saí do louvor, ou que eu não faço parte dele, porque o louvor está só a graça, ou as crianças, ou o ministério pastoral. Mas os amigos de Neemias, quando viram o coração dele triste, porque a cidade do grande rei estava em ruínas, eles disseram: nós vamos orar com você, Neemias. Que coisa preciosa, Deus colocou essa preocupação no seu coração. Deus tem algo a fazer com isso. Deus não teria levantado você para se preocupar com algo tão sublime, se Deus não quisesse chegar a algum lugar com essa preocupação. E eles foram gastar tempo com Neemias, foram orar, foram se preocupar. Nós precisamos de pessoas que critiquem menos e que orem mais, que sejam menos indiferentes e que se importem mais, que experimentem ajudar a carregar um pouco o fardo da liderança, o fardo de tomar a decisão, o fardo de assumir a responsabilidade, porque ser gerido e fazer comentários a respeito das decisões que outros precisam tomar é uma coisa, mas se envolver com a decisão é outra completamente diferente. E suportar o ônus. Porque quando a coisa dá certo, irmãos, glória a Deus. Mas quando dá errado, a culpa é de quem decidiu, ou de quem pensou dessa maneira. E não é dessa forma. Nós somos um reino de amigos. Nós somos o povo que foi comprado pelo sangue do Senhor. Tudo isso aqui é nosso, irmãos. E quando eu digo tudo isso aqui é nosso, eu não me refiro meramente à comunidade do Presidente Médici, mas eu me refiro ao reino de Deus que se espalha por todo o planeta. Neemias estava na cidadela de Suzã, e o povo estava sofrendo do outro lado do mundo, lá em Canaã. O povo estava em miséria, Neemias estava no palacete, o povo não tinha o que comer. Neemias tinha um dos melhores salários da Pérsia, era o homem de confiança do rei, estava do lado direito dele. Mas Neemias se importava, e os amigos de Neemias se importavam. Tenham do seu lado amigos que aproximem vocês da liderança da igreja, da liderança do seu departamento. Sambalate, Tobias, Gesem, eles querem dividir. Neemias vai dizer ainda nesse capítulo que Sambalate, Tobias e Gesem se levantaram para dividir o povo, para improperar a obra, porque eles não queriam ver o bem-estar do povo. Eles trabalhavam nos bastidores, na calada da noite, numa estratégia de guerrilha. Se Sambalate, Tobias e Gesem quisessem criticar de uma maneira construtiva, eles teriam se assentado na mesa com Neemias.
e com os amigos dele. Mas quem não quer ver a obra de Deus prosperar, ele critica por trás. Elimina as emoções, contamina o entusiasmo, faz morrer a motivação, para que você se entristeça, para que você perca a sua motivação, para que você abandone o seu primeiro amor e não se envolva. Guarde o seu coração daqueles que não querem ver o bem-estar da obra de Deus. Guarde o seu coração daqueles que não querem ver a obra do Senhor prosperar. Por que Neemias orou por tanto tempo? Porque a condição de Neemias era uma condição especial. Ele era o copeiro do rei. E durante toda a história da humanidade, conspirações para matar homens importantes passaram por pessoas da sua confiança. Uma das formas de se matar um monarca nessa época era por envenenamento. Nós aprendemos no domingo anterior que Neemias ele provava a comida do rei para que o rei não sofresse dano. Se o rei olhasse para o semblante de Neemias e percebesse qualquer alteração, o rei de pronto já associaria aquela mudança a uma provável conspiração. Então Neemias ele tinha que ter muito cuidado, muita sabedoria para se aproximar daquele homem e propor algo tão audacioso e tão fora da sua responsabilidade. Porque uma coisa é ser um copeiro, outra coisa é ser um governador de uma província gigantesca, um construtor que estaria gerindo recursos extraordinários. A forma como Neemias abordaria esse assunto definiria se ele morreria ou se ele continuaria vivo. Então Neemias orou. Os amigos de Neemias o amavam, se importavam com ele e foram orar com ele. O verso 1 do capítulo 2 que nós lemos diz que no mês de Nisan, 4 meses depois do que aconteceu no capítulo 1, quando Neemias ouviu as informações da cidade. No ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Por que Neemias temeu sobremaneira? Porque o rei queria saber qual o motivo da tristeza do seu copeiro. Neemias sempre esteve sorrindo, assim como aquele que presta um serviço tem que fazer, não é? Agradar aquele que é servido. Dessa vez Neemias tomou o copo, colocou na mão do rei, como sempre havia feito desde então. E provavelmente Neemias não escolheu aquele momento. Se Neemias tivesse premeditado, ele não teria tido cuidado de dizer: então temi sobremaneira. Vocês lembram que no final do verso 11 ele estava orando para que Deus criasse uma situação? Então, Deus criou. O que estava acontecendo aqui? 4 meses orando, 4 meses jejuando, as transformações físicas já estavam o quê? Aparentes. O J.I. Packer vai dizer que a angústia do coração já transparecia nos olhos cheios de sofrimento de Neemias. Seu semblante caído, o seu rosto vincado, as suas faces encovadas, muito magro, 4 meses, se privando de alimento, buscando a face do Senhor. E isso não é produzido, irmãos. Isso é vivido. Sentimento não se produz, sentimento se vive. Não somos nós que amamos o Senhor, Ele nos amou primeiro. E coloca esse amor sublime e precioso em nosso coração, para que nós possamos amar aquilo que Ele ama. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus ama a igreja dEle, o povo dEle que foi comprado pelo sangue dEle. Se há alguém apaixonado por sua grei, por sua noiva, é o Senhor Jesus.
Então Neemias estava lá com aqueles sinais físicos claros que o coração dele estava pesado, angustiado. E o rei o conhecia muito bem, aquele homem estava sempre na presença do monarca. E aquele rei possuía tantas outras pessoas para olhar, tantos compromissos, um dos maiores reinos do mundo. Aquele homem tinha que gerir todo o império, mas um escravo doméstico chamou a atenção dele. Neemias devia ser um homem precioso. E o rei disse: por que você está triste, Neemias, se você não está doente? Só pode ser tristeza do coração, da alma. E lhe respondi, verso 3: viva o rei para sempre. Não há conspiração, rei. Eu quero que o teu reinado prospere e que tu vivas os projetos de Deus para a tua vida. Mas como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? O primeiro passo de Neemias foi orar. Ele orou e jejuou. Mas enquanto ele orava e jejuava, Neemias tomou uma outra decisão. Ele decidiu tomar um outro passo. Ele caminhou mais um pouco. Então ele determinou as suas prioridades e estabeleceu qual seria o seu objetivo, as suas metas. Você lembra que no final do verso 11 ele orou para que Deus criasse uma situação para que ele conversasse com o homem, e o homem é o rei? Enquanto ele orava, eu quero acreditar que em algum momento ele começou a pensar assim: meu Deus, se for do teu agrado que o Senhor crie essa situação, quando eu finalmente conversar com esse homem, o que é que eu vou dizer? E então o escravo Neemias, o copeiro Neemias, começou a estudar história, começou a estudar geografia, começou a estudar construção civil, começou a estudar geopolítica, para traçar o plano dele. O que ele queria? Ele queria reconstruir Jerusalém. Quando Deus criasse a situação, como era que ele conversaria com o rei? O rei colocaria muito recurso na mão dele. Não é reconstruir o muro da tua casa, é reconstruir os muros que cercavam uma cidade gigantesca, muralhas para defender contra batalhas, portas que deveriam guarnecer quando exércitos inimigos viessem. Algo extraordinário. E esse homem se assenta, e ele ora, e ele jejua, mas ele também planeja, ele traça metas. Isso é extraordinário, irmãos. Porque também poderia acontecer do rei dizer: Neemias, o que é que você tem a ver com isso? Você não passa de um escravo, Neemias. Vai cuidar dos teus afazeres, vai escolher um vinho melhor para que eu possa tomar. Não se preocupe com essas coisas que não são da sua alçada, isso não é assunto para você. Neemias provavelmente ponderou essa provável possibilidade, mas ele preferiu seguir com o planejado. Está nas mãos do Senhor, seja feita a vontade dele. Se ele quiser se utilizar de mim, no momento que a oportunidade chegar, eu estarei preparado. Eu creio que a graça de Deus atuou. O Senhor fez a parte dele e o rei não foi indiferente. O rei não disse: por que você está preocupado com o sepulcro dos seus pais que está lá em Jerusalém? Vai cuidar da sua vida, não me fale mais nisso. Não. No verso 4, a porção inicial, o texto diz que o rei olhou para ele e falou assim: Neemias, o que você quer que eu faça por você? O que você está me pedindo? Seja mais claro. E olha para o final do verso 4, irmãos. Eu gosto do final desse verso 4. Devia ser escrito com aquelas letras que vocês já conhecem. Neemias diz assim: então orei ao Deus dos céus. Você já viveu essa experiência?
Essa não é aquela oração que você dobra os seus joelhos e gasta tempo no lugar secreto de oração com o seu Deus. Neemias estava diante do rei e o rei perguntou para ele o que ele desejava. O rei queria que ele explicasse melhor o plano. E antes de Neemias pronunciar a primeira palavra daquilo que ele desejava que acontecesse, ele fez uma oração rápida. Provavelmente aquela oração que a gente fala assim: Senhor, tenha misericórdia. Não é isso? O professor entrega a prova, está diante da sua carteira, você pega a caneta, vai assinar o seu nome e você diz: Senhor, tenha misericórdia. Aquele concurso que você estudou tanto, é o seu sonho, é o futuro dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua família. Há tanta expectativa preciosa no seu coração. Esse é o momento, a prova está ali, é só um X no lugar certo. Mas você nesse momento não quer confiar no seu próprio conhecimento. Você estudou e você se preparou, mas você quer colocar tudo nas mãos do Senhor e você diz: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Há tanta beleza nessa frase. Você está dizendo tanta coisa nessa oração. Não deprecie as pequenas orações do dia a dia. O Senhor tenha misericórdia. O Senhor guarda o teu servo. O Senhor me ajude nessa situação. Senhor, lembra-te de mim. Não despreze esse tipo de oração, porque Deus ouve e Deus vê. Muito bem. Meu conselho para você nesse momento seria: não deixe de orar. Se possível, ore sem cessar. E por que Neemias orava tanto e se preocupava tanto? Porque essa proposta era muito audaciosa. Jerusalém já havia passado por um princípio de reconstrução. Esdras nos conta isso no seu livro. Depois leia com cuidado Esdras capítulo 4. Zorobabel chegou a Jerusalém e ele começou a reconstruir a cidade. Só que os inimigos se levantaram. Eles não viram com bons olhos a reconstrução. Quem frequentou o seminário sabe, né, Divaldo? Então, quando o templo, que foi o primeiro prédio a ser reconstruído, estava em processo de reconstrução, os inimigos se levantaram. Eles foram até lá e eles queriam saber os nomes de quem estavam reconstruindo, de onde eles haviam tirado aquele recurso e por que eles estavam reconstruindo novamente Jerusalém. No capítulo 4 de Esdras, ele vai nos explicar que esses inimigos escreveram uma carta, enviaram para Dario, mentindo, falando todo tipo de bobagem, para que aquela obra preciosa fosse embargada. E Dario, que estava do outro lado do mundo, quando recebeu a carta daqueles homens que tinham função de gestão no governo dele, ele achou que eles estavam falando a verdade. E ele simplesmente embargou a obra. E ela ficou parada por alguns anos. E como o povo não podia reconstruir o templo, e foi para isso que eles voltaram, para essa restauração espiritual, eles começaram a se envolver em suas próprias propriedades. Restauraram suas fazendas, reergueram suas casas, mas eles não pararam aí. Chegou um ponto que as casas deles já estavam luxuosas demais, suntuosas demais. Aí Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias, e eles começam a profetizar. Um período de avivamento. A restauração do espírito do povo ocorre. E mesmo com a carta dizendo que não, eles começam novamente a reconstruir. E os inimigos mais uma vez se levantam para tentar naturalmente parar. Só que dessa vez, Dario ele toma um caminho diverso. Ele diz: estamos dizendo que essa cidade sempre se levantou contra imperadores, que essa cidade sempre tentou destruir nações, que esse povo é um povo rebelde. Eu quero saber se de fato é dessa forma. E eles encontraram, percebam como é importante registrar, um rolo em uma cidade biblioteca dos persas, que contava toda a história de Jerusalém, a cidade do Deus dos céus, do grande rei. E quando Dario leu tudo aquilo, a decisão dele foi diversa.
que se qualquer pessoa se levantasse para tentar atrapalhar a reconstrução do templo, que uma viga da sua casa fosse retirada e ele fosse enforcado na própria viga da sua casa, para não mais atrapalhar os retos caminhos do Senhor. Ele exagerou na sentença, por óbvio, mas ele entendeu, irmãos, que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, tudo isso já havia acontecido. Intrigas políticas repletas de difamação, de mentiras, um jogo de cartas marcadas por poder. E Neemias agora estava no meio desse turbilhão. E é nesse cenário desfavorável que ele vai pedir ao rei para continuar reconstruindo a cidade. Então ele diz no verso 5: se é do teu agrado, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Mas eu vibro com isso, irmãos. Que pedido audacioso. Você quer grandes coisas da parte de Deus? Então esteja disposto a fazer grandes coisas para Deus. Quanta coragem nós encontramos num copeiro. O rei nesse momento poderia ter dito: me acompanhe. Mas ô Neemias, será que você não está querendo demais? Tem ideia da fortuna que você está me pedindo? Será que você não acha que eu tenho outros projetos a gerir? Onde gastar melhor essa fortuna, todo esse dinheiro? Você nunca esteve nessa cidade, não tem ideia do tamanho dela, ou do que você vai precisar para reconstruí-la. 140 anos se passaram desde que ela foi arruinada. Por que você acha, Neemias, que você será suficiente para tudo isso? Irmãos, Deus é misericordioso ao se utilizar das ferramentas mais inadequadas para, por meio delas, realizar as obras mais extraordinárias. Lembra que eu falei para vocês que durante os 4 meses em que Neemias orava, ele também planejava? Esse era o momento. Todo o tempo de oração, de jejum e de planejamento agora estava sendo colocado em prova naquele momento, para testar se de fato aquele copeiro, aquele escravo nascido naquela região, reunia condições necessárias para uma empreitada épica como essa. O verso 6 diz que, estando o rei e estando a rainha sentada junto dele, perguntou assim: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Você percebe como o planejamento é indispensável? Se Neemias nesse momento tivesse dito assim: eu não faço ideia, nunca fui lá, nasci aqui, conheço Jerusalém só de ouvir falar, eu não sei qual a espessura da muralha, qual a altura, não sei qual o seu fundamento, não sei qual o tipo de porta que foi queimada, que se encontra em ruínas, eu não tenho ideia nenhuma, mas se o senhor quiser colocar toda essa grana na minha mão, me dá um exército e me permitir voltar, eu vou fazer o meu melhor, prometo ao Senhor. Ninguém investiria em uma pessoa tão pobre de espírito assim, tão despreparado assim, tão indiferente. Neemias explicou quanto tempo duraria a ausência dele e quando ele voltaria. Sabe por quê? Eu creio nisso, porque o final do verso 6 diz: aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. O que prova que Neemias estudou, o que prova que Neemias se preparou, e Neemias falou com tanta propriedade, com tamanho zelo, de uma maneira tão apaixonada, que o rei permitiu que ele continuasse desenvolvendo o plano. Olhe para o verso 7. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates,
para que me permitam passar e entrar em Judá. Estudou geopolítica. Muitos povos haviam sido dominados pelos persas e haviam governadores em cada uma dessas províncias. Neemias passaria com a comitiva. Os exércitos que guarneciam essas fronteiras seguramente iriam querer saber por que é que aquele escravo estavam com tantos soldados e uma estrutura gigantesca atravessando o mundo inteiro. Neemias queria cartas com selo real, lhe dando carta branca para viajar, para conduzir o povo, para fazer a obra. Isso é extraordinário. Eu quero fazer uma pergunta a você. Onde é que você quer chegar, meu irmão? Onde é que você quer chegar, minha irmã? Vocês acham que aqui na igreja a gente bate tanto nessa tecla do preparo, do crescimento, do estudo? Por que vocês acham que nós encorajamos tanto vocês a estudarem teologia, a frequentarem a escola bíblica dominical? Porque nós queremos ver a prosperidade espiritual de vocês. Não se enganem, existem muitas comunidades nesse momento que os líderes estão preocupados. Eles não querem que as pessoas que frequentam as suas comunidades escutem nenhum outro pastor. Eles não querem que as pessoas leiam livros. Eles não querem que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Sabe por quê? Porque conhecimento liberta. Mas me parece, irmãos, que com a graça de Deus, nós pensamos de maneira completamente diversa. Estude, ouça os melhores pregadores, pesquise, procure saber como se encontra o estado da sua alma eterna. É seu dever aferir o que acontece nesse púlpito, a maneira como nós pastores organizamos as nossas mensagens, se nós estamos pregando de fato todo o conselho de Deus ou não. Nós estamos cuidando daquilo que é de mais importante em todo o universo, que são almas eternas, a sua alma eterna. E você precisa saber onde você se encontra. Uma pessoa preparada não é agitada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Ela sabe o que procurar e onde encontrar. Assim como Neemias. Eu também quero cartas para Asaf. Olha o que ele diz no verso 8. Guarda das matas do rei. Era o ministro do meio ambiente. Neemias aqui tratando como os altos escalões do governo. Eu quero que o senhor faça para mim uma carta para o Asaf. E provavelmente quem vai fazer a carta não é o rei, não é Artaxerxes. Quem vai fazer a carta é um secretário, é um assessor. E o rei provavelmente já está despachando, olhando para alguém dizendo: prepare essa carta aí que Neemias pediu. Eu quero que você prepare cartas para que ele entregue aos governadores. Neemias, quais são as províncias que você vai atravessar? Neemias, eu vou passar pela Síria, pela Fenícia, por Samaria, até chegar em Jerusalém de Judá. Então prepara a carta para isso tudo. Faz o seguinte, prepara uma carta para todas as demais províncias. Vai que ele precise ir na Fenícia, ao Negueb, quem sabe ao Egito. Tudo é nosso, prepara tudo. E Neemias está lá articulando, quem sabe os seus amigos estavam próximos, soprando alguma dica. A Bíblia não nos diz, mas ele está aqui preparado. Ele diz: eu quero madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, eu quero madeira para os muros da cidade, e tem mais, eu vou fazer um alojamento, construir uma casa lá, para esse período que eu vou ficar, eu quero madeira até para a casa que eu vou construir. Neemias não pensou apenas nos prazos, Neemias pensou em toda a logística. Aí o final do verso 8 diz assim: e o rei me deu, porque eu sou preparado, porque eu estudei, porque eu orei, porque eu jejuei. Cuidado com os extremos. A indiferença, o despreparo é um extremo. E a aridez que às vezes o intelecto pode provocar também é um extremo. Há pessoas que se preparam tanto, que estudam tanto, fortalecem tanto o cérebro, que deixam definhar o coração. Você tem que crescer em conhecimento, assim como Neemias, estudar e se preparar para fazer a obra de Deus da melhor maneira possível. Mas você também precisa crescer em graça.
O crescimento correto acontece em graça e em conhecimento. E a ponte que liga a graça a conhecimento se chama quebrantamento. Olhe para o capítulo 1, Neemias vai dizer: eu jejuei e chorei. O rei me deu, final do verso 8, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Para aqueles que duvidavam da capacidade, para aqueles que duvidavam do projeto idealizado por Neemias, a resposta que Neemias deu a essa audiência marcada por Deus, prova que para Deus, todas as coisas são possíveis. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante. O tempo que nós passamos preparando a ferramenta não é tempo perdido. 4 meses orando, 4 meses jejuando, 4 meses chorando. Por que Neemias gastou todo esse tempo? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela a edificam. Como Neemias, que nasceu e viveu toda a sua vida na Babilônia, poderia se mostrar um estadista tão hábil e demonstrar tanta intimidade com Deus? Isso é o que me intriga. Na minha maneira de ver, irmãos, nós temos muito de Daniel aqui. Nós temos muito de Ezequiel aqui. Mas também temos Sadraque, Mesaque, Abednego e até os anônimos que não são mencionados na história da redenção, mas que contribuíram para que esse homem, nascido e criado na Babilônia, fosse apaixonado pelo Senhor. Versos 9 e 10, então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Você consegue fechar os seus olhos e gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa, imaginando uma coluna peça, um copeiro assentado à frente, e ele diz que o rei lhe deu oficiais do exército e uma cavalaria, para que um escravo voltasse para casa, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Irmãos, devia terminar aqui com: e foram felizes para sempre. Mas, para nós voltarmos à realidade, olhe para o verso 10, para você lembrar da sua vida, quem sabe da sua última experiência, ou da semana passada, ou da semana que virá, não sei, mas o fato é que eles virão, mais cedo ou mais tarde, ou já chegaram. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Sevamonita, e eles ficaram muito felizes, porque agora a obra do Senhor vai prosperar. É assim? Não. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E o que eles fizeram? E o que Neemias fez em contrapartida? Isso vai ser assunto para o próximo episódio. Amém? Eu quero dar um conselho a você, hoje pela manhã. Encontre inspiração na vida de Neemias. Peça ao Senhor para que misericordiosamente Ele confie algo grande às suas mãos. Eu não falo algo grande em termos de projeção. Não estou aqui querendo dizer que você deve orar para que Deus lhe torne famoso. Mas eu estou orando e estou aconselhando a você para que você ore, de modo que Deus confie algo que você possa fazer às suas mãos, algo que possa ser o legado da sua vida, algo que possa fazer a sua vida valer a pena, para que no final da sua jornada você também possa dizer que combateu um bom combate, completou a sua missão e guardou a fé.
Há muitas pessoas que nos antecederam nas gerações anteriores a nós, que se contentaram em simplesmente passar por essa vida. Receberam a mesma oportunidade que eu e que vocês receberam, de viver intencionalmente e de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para a maior glória de Deus. Mas eles se satisfizeram em simplesmente viver, sem se envolver. E a geração deles passou. Mas, se você fizer um estudo cuidadoso, você vai perceber que em cada geração há sempre um remanescente fiel, que sempre quer um algo mais. E eu encorajo você a viver esse algo mais, a encontrar o seu próprio campo de lentilhas e a defendê-lo, assim como Samar, para a glória de Deus.